Olá, eu sou o professor Lisandro Max Borba e nesse vídeo eu vou continuar falando dos modelos da epidemiologia matemática, tá? Então, dos modelos compartimentais. O último que eu falei, então, só para recapitular, foi o modelo SEER, né, que talvez seja o mais clássico, que divide a população em compartimentos, né, todos os modelos compartimentais, e nesse caso são três compartimentos: os suscetíveis, os infectados e os removidos, né, ou recuperados. Então, eu vou mostrar agora um outro modelo que é um pouquinho mais complexo, que se aproxima um pouco mais até do que está acontecendo no caso agora do novo coronavírus, né? Que é um modelo chamado de SEIR. Então, no SEIR, em relação ao SEER, eu adiciono uma outra caixinha aqui, um outro compartimento, que é esse E, que são os expostos. Os expostos, eles são pessoas que adquiriram o vírus, tiveram contato com outra pessoa infectada e adquiriram o vírus, mas ainda não são infectantes, ainda não têm a capacidade de infectar outras pessoas. Então o vírus está num período de incubação. E só saber qual é esse período de incubação já é um objeto de pesquisa bastante intensa no momento, né? Então a gente tem esse outro parâmetro epsilon aqui, que controla a proporção de expostos que se tornam infectados, né? Então, fica como um exercício aqui, quem já fez, entendeu bem o modelo SEER, né? Montar essas equações do modelo SEIR aqui, que se vocês compararem vai ver que tem um pouquinho de diferença, tá? Então ficou como um exercício vocês entenderem essa dedução aqui, que não é uma coisa muito difícil. Eu não vou mostrar o gráfico propriamente do modelo SEIR, mas eu vou fazer uma comparação dele com o modelo SEER, a gente mantendo ali os mesmos parâmetros, tá? Então o que a gente nota é que o modelo SEER, ele cresce muito mais rápido, tá? Do que o modelo SEIR, que ele vem mais devagar, tá? Isso faz sentido porque o número de pessoas infectantes no modelo SEIR é menor, porque elas passam por esse período de exposição antes, né? Aqui elas vão direto, quando adquirem o vírus, já saem infectando outras pessoas, então por isso que cresce muito mais rápido. E como uma consequência disso, elas atingem um pico muito mais rápido e maior, e daí depois também ela se extingue muito mais rápido, né? Mas é uma coisa muito mais incisiva. E o modelo SEIR, ele é um pouco mais brando, e ele cresce um pouco mais devagar, atinge um pico menor, e depois mas ela demora também um pouco mais para se extinguir, né? Isso tem consequências também, como eu vou mostrar aqui num outro material que eu vou deixar para vocês, tá? Um outro modelo, então, isso aqui, ó, até agora a gente está considerando que os removidos, eles estão permanentemente imunizados, né? Lembro lá no modelo SEER, que não tinha como a gente sair da caixinha R, né? Você é removido, você adquire imunidade permanente ao vírus, não tem como você sair, não tem como, por exemplo, você se tornar suscetível de novo. Mas isso, às vezes, na prática pode acontecer, né? Então a gente pode ter, por exemplo, o caso de que a imunidade não é permanente. Então a gente pode ter uma chance de uma pessoa removida se tornar novamente suscetível, tá? Então a imunidade não é permanente. E daí isso tem esse modelo que se chama de SEIRS. Então ele é um modelo circular, né? Então, e as equações aqui continuam seguindo aquele mesmo motivo, né? Aquele mesmo padrão aqui, né? Sempre contando, né, em cada caixinha eu vejo quem sai e quem entra para ver qual é que é a variação em cada equação, né, do nosso modelo de equações diferenciais. No gráfico aqui, ó, agora eu quero mostrar aqui, ó, principalmente o que importa mais nesse modelo aqui é ver essa curva aqui dos infecciosos, né? Então, o que se nota é o seguinte: então a gente tem aquele modelo de crescimento exponencial sempre no começo, ele vai diminuindo de intensidade até chegar um ponto que ele pega num pico, começa a diminuir, mas o que começa a acontecer num certo momento no modelo SEIRS é que você começa depois de um tempo a ter de novo um certo número de suscetíveis. Então isso vai ajudando a infecção a crescer num ritmo que ele não teria se fosse, por exemplo, no modelo SEER, porque agora tu tem mais suscetíveis aparecendo, né? Então, pode ser até um ponto que comece a crescer um pouquinho, e o que acontece depois de um longo período de tempo é que o número de infectados fica numa proporção mais ou menos estável dentro da população. Ou seja, a infecção ela fica permanentemente, né? A gente chama isso de uma endemia, uma doença que está permanentemente presente numa população. Então isso acontece no modelo SEIRS, ok? E um último modelo que eu quero apresentar para vocês, que é um modelo que é um pouquinho mais complexo, mas que ele já se aproxima também mais da realidade. Eu nem botei um nome para esse modelo, tá? É só um monte de caixinhas.
por enquanto eu botando assim na tela parece que é uma coisa completamente ensandecida, né? Mas vamos por partes, porque não é tão difícil assim se vocês olharem. Que no fim o que a gente vai fazer depois é botar isso aqui para resolver isso aqui, vai ser resolvido numericamente no computador, né? Então, aqui o que acontece é o seguinte, ó, a gente tem os suscetíveis, a gente tem os expostos, e aqui ó, os infecciosos a gente divide em A de assintomáticos e os S de sintomáticos. Então, a gente tem o epsilon ali, e esse epsilon eu tenho uma probabilidade da pessoa ser assintomática e o 1 menos P, né, ou seja, o complemento dessa probabilidade, né, vai ser sintomático, né? Se esse cara for 30%, esse cara aqui vai ser 70%, né? Os dois têm que somar 1. Então, esse P aí está só dizendo quanto por cento dos infectados que vão ser sintomáticos, né, ou assintomáticos. E depois aqui, por que tem essas setas aqui desse lado, né? Porque dos infecciosos, uma certa probabilidade, todos eles, eventualmente aqui, ó, eles podem ser recuperados, né? Exceto com uma probabilidade aqui, que é essa probabilidade aqui, essa proporção PD, que vão ser D. Essa classe D é dead, é mortos, né? Então aqui eu estou explicitamente falando dos mortos, né? Então, no caso, os assintomáticos sempre se recuperam, e os sintomáticos, eles têm uma certa probabilidade de cair na caixinha dos mortos, né? E claro, daqui não dá para sair mais. Aqui até a gente poderia até incrementar esse modelo botando, por exemplo, uma outra seta voltando para os suscetíveis, se por acaso a imunidade do coronavírus, desse novo coronavírus, não for permanente, que isso também é uma outra incógnita, né? A gente não sabe ainda se, mesmo quando tiver vacina, a gente não sabe se essa vacina vai conferir imunidade permanente ou se vai ser uma imunidade temporária. E se for temporária, por quanto tempo? São meses? São anos? São décadas? Isso são questões em aberto e são questões muito importantes que podem dizer o quanto que vai durar essa crise, né? Por quanto tempo a gente vai precisar de quarentena e coisas assim. Ok? Então eu vou deixar também uma coisa também que eu devo falar é que, como eu falei, esses modelos, eles assumem que a população, por exemplo, ela é homogênea, né? Então a gente está tratando aqui sempre com proporções, então pode ter assim, os números da população pode ser quebrado, né? E no caso, o que a gente pode fazer às vezes é tentar fazer a estrutura da população um pouquinho mais detalhada, então, por exemplo, montar redes e botar esses parâmetros e fazer simulações em cima dessa rede para ver como é que os modelos se comportam, né? Então isso eu vou deixar um vídeo aqui, que na verdade é um vídeo mais antigo meu que eu tenho, que faz algumas simulações desse tipo, para vocês terem uma noção de como que funciona, né? Então isso aí a gente chama de modelos estocásticos, né? A gente tem uma estrutura de rede, onde a gente diz mais ou menos como é que são aqueles parâmetros de infecção, e a gente faz várias simulações, e o que a gente pega, em vez de ter uma funçãozinha determinada ali, né? A gente tem então a média dessas simulações é o que a gente vai pegar como resultado do nosso modelo, né? E daí a gente pode montar cenários variando aqueles parâmetros ali, tá? Acho que uma última notinha acho que é interessante fazer aqui, ó, é que mesmo por exemplo, no modelo SI, aquele primeiro modelo que a gente viu, o gráfico aqui, eu consigo fazer uma fórmula que não é tão complicada dessa função aqui, tá? Então eu consigo montar uma fórmula. Então, só para voltar no conceito de funções que a gente viu antes, no modelo Ciro, por exemplo, essas curvas aqui, elas não têm como fazer uma fórmula em termos de funções elementares. Tá? Eu acho que até teve alguém que conseguiu uma fórmula, mas era uma coisa que envolvia integrais também, então não era só... eu acho que algumas pessoas estão vendo o vídeo e nem sabem o que são integrais, né? Mas são coisas que não são só em termos das funções elementares, não é só fazer uma fraçãozinha, botar um monte de raiz e um monte de coisa e potências, não dá para fazer desse jeito. Tem que pelo menos envolver uma coisa mais complicada que é integrais, tá? Para se fazer essa função. Ou seja, não tem uma fórmula bonitinha, que nem aquelas... Então, só para vocês não ficarem, né, com essa ideia que toda função tem que ter uma fórmula bonitinha. Então, às vezes a gente simplesmente não consegue escrever. Mas não quer dizer que não seja uma função. Eu posso me perguntar, qual é o número de infecciosos no dia 100? É só olhar aqui no gráfico e ver qual é que é a proporção. Eu consigo dizer, né? Para cada x, no caso o meu x aqui, quem está fazendo o papel de x é o tempo, né? Eu consigo saber que é o y que corresponde a ele. E só tem um y que corresponde a ele, né? Isso voltando um pouco só para aquele conceito básico de funções que a gente viu lá no começo do módulo, né? Então tá, gente. Espero que aproveitem.
E eu vou botar então, como eu disse, um outro vídeo que vai falar um pouco de simulações, talvez deixar vocês experimentarem com algumas simulações. E espero que tenham aproveitado, tá? Vocês podem deixar perguntas nos fóruns e a gente vai responder oportunamente, ok? Muito obrigado.